Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma live que estou promovendo no mês de março. Hoje é dia de falar sobre gatilhos mentais e tentar entender como os gatilhos mentais são importantes dentro das aulas particulares. De que forma nós, professores, conseguiremos aprender, conseguiremos transformar as nossas aulas particulares, até nossas aulas de escola, melhores com o uso dos gatilhos mentais. Então sejam bem-vindos, Beto, Rafael Dorce, professor Gil Vasconcelos, todos muito bem-vindos. Começando aqui dizendo que o papo hoje é sobre gatilhos mentais, que faz total diferença no seu relacionamento e na conquista de qualquer projeto que você elabore. E os gatilhos mentais, nós professores, normalmente, gatilhos mentais não é um assunto que é dado com clareza para a gente, assim, que é entregue para a gente com clareza. Então eu, estudando, aqui para estar aqui com vocês, estudando a melhor forma de elaborar o projeto 4K2, estudando a metodologia que eu já trabalho com ela há 33 anos, descobri ao longo desses anos todos o poder dos gatilhos mentais, de que forma nós podemos usar os gatilhos mentais para facilitar a nossa vida, para tornar a nossa vida mais tranquila. Então, antes de começar, eu gostaria de saber se o som está bom, se a imagem está boa, se está claro, se vocês querem que eu mexa em alguma coisa aqui, pessoal, para a gente tentar transformar essa uma hora que o Instagram nos dá em uma hora de entrega de conhecimento, muita troca. Então, eu gostaria de saber se vocês estão me ouvindo bem, se vocês estão me vendo bem, para a gente começar a bater esse papo interessante sobre gatilhos mentais. Beto disse que está ouvindo bem. Vamos ver como é que está aqui imagem, som. Eu gostaria muito da interação de vocês. Vamos aguardar também um pouquinho o Instagram fazer a parte dele. Ele deve estar notificando as pessoas sobre o início dessa live, para que a gente traga o máximo de gente possível aqui para trocar essa ideia sobre essa novidade, que eu acho que será novidade para muitos de vocês. Foi novidade para mim durante um tempo, chamada gatilhos mentais. Então, vamos aguardar só mais um pouquinho, pessoal, para que as pessoas cheguem, sejam notificadas, demora um pouquinho normalmente, e a gente começa trazendo os gatilhos mentais para as nossas aulas particulares. Então, entendendo como é que os gatilhos mentais vão nos ajudar com as aulas particulares. Também, repetindo, esses gatilhos mentais são usados na realidade na nossa vida. Nós usamos os gatilhos mentais, mas a gente não sabe como. A gente não sabe que a gente está usando. Então, hoje, eu tentarei esclarecer para você aqui de que forma nós naturalmente usamos e de que forma os gatilhos podem contribuir para que a gente consiga maior sucesso nos nossos projetos. Enquanto as pessoas chegam aqui, contando uma história, quando tive as minhas empresas, eu tive 2 empresas de tecnologia, eu naturalmente utilizava alguns dos gatilhos que eu vou listar para você aqui, mas eu não sabia disso. E quando eu comecei a estudar esse assunto, eu percebi o quanto eu já fazia sem saber que eu fazia. Olha que curioso. Então, eu acho que o assunto hoje vai ser de grande valia para todos que ficarem aqui. E gostaria de perguntar para vocês que já estão aqui na sala, se vocês sabem o que é gatilho mental, se vocês utilizam gatilhos mentais hoje no dia a dia, se vocês têm uma noção do que seja, para ver em que grau de profundidade a gente pode bater esse papo hoje sobre isso. Olá, Kátia, seja muito bem-vinda. Estamos falando aqui, Kátia, sobre gatilhos mentais, sobre o assunto que exploraremos hoje. Já comecei fazendo uma pergunta. Se vocês sabem o que é gatilho mental, sim ou não? Se vocês utilizam gatilho mental, sim ou não? Para a gente ver em que níveis de profundidade, em que profundidade a gente vai
conversar sobre isso. A metodologia que eu ensino, ela é baseada em gatilhos mentais, por isso que eu resolvi bater esse papo aqui, até inclusive no grupo na comunidade 4K2. 4K2 é um projeto em que eu prometo R$4.000 para você, professor, com aulas particulares, trabalhando apenas 2 horas por dia, num período de 5 semanas. Tem uma comunidade no Telegram chamada Comunidade 4K2, e na comunidade eu prometi essa semana conversar sobre gatilhos mentais. E me veio essa ideia de utilizar essa quarta-feira, para falar sobre isso. Né? Então, gostaria muito que vocês interagissem comigo. Eu gostaria de saber também se vocês fazem parte já da comunidade 4K2 para ver o nível de engajamento que vocês estão tendo aqui nesse bate-papo. Então, primeiro eu quero saber se vocês conhecem o 4K2, se vocês têm uma noção se vocês conhecem gatilhos mentais, se vocês sabem o que é gatilhos mentais, e gostaria de saber se vocês já fazem parte da comunidade 4K2. Opa, caiu aqui o celular. Vamos lá, o Beto respondeu. Só um instantinho, pessoal, caiu aqui o celular. Vamos lá, eu acho que utilizo, já me falaram que eu destravo os alunos, mas eu não entendo, olha só, não entendo os gatilhos mentais. Legal, Beto. Então a gente vai... Opa, voltei. E como os gatilhos mentais serão úteis para você, Beto? Uma vez entendendo o que você já faz. Tá caindo aqui o celular, peço desculpas. Apoiando aqui de novo, só um instantinho. Vamos lá, pessoal. Ok. O professor Gil Vasconcelos conhece gatilhos mentais. Então, ok. Professor, por favor, me ajude aqui, então, à medida que eu for falando, havendo dúvidas do público aqui, colabore comigo para explicarmos juntos o que são gatilhos mentais e de que forma nós poderemos usar os gatilhos mentais no nosso dia a dia, na nossa profissão, enquanto professores particulares, enquanto empresários, enquanto administradores. Gil Vasconcelos já usa, então tá ótimo assim, terei a colaboração de todos aqui, então ficará mais fácil porque faremos um debate sobre isso, né? Fico muito feliz. Eurogério Soares, é isso? Eurogério Soares. Rogério, deve ser Rogério Soares, né? Acho que sim, quando converso com os alunos sobre o meu trabalho. Perfeito, pessoal, perfeito. Vamos lá, então, vocês conhecem, alguns acham que utilizam, mas não têm noção da profundidade disso. E, por favor, se vocês fazem parte da comunidade 4K2, escreva aqui para mim, sim, faço parte, não faço parte. Então, para quem chegou agora, a comunidade 4K2 é uma comunidade que eu tenho no Telegram. Hoje tem aproximadamente 480 pessoas, acredito que 480 professores ou empreendedores. E lá eu posto quase que diariamente áudios falando sobre tudo que você precisa saber sobre o projeto 4K2. E se você é empreendedor, também tem muita coisa interessante, mas é um trabalho mais direcionado para professores, onde eu falo sobre o projeto 4K2. O que é o projeto 4K2? Como ganhar R$4.000 trabalhando 2 horas por dia, num período de 5 semanas com aulas particulares. Então lá a gente vai aquecendo, eu vou explicando com calma. O Telegram tem a grande vantagem de você entrar e acompanhar todo o histórico de mensagens. Eu posto áudios que eu chamo de bizus diariamente, quase que diariamente. Estamos no bizu, acho que 38, 39, alguma coisa assim. São dicas que eu vou entregando de uma forma cronológica para que a gente consiga equacionar as ideias, eu consiga transmitir para vocês de que forma que eu encaro as aulas particulares, eu encaro como um empreendimento, eu encaro como um verdadeiro negócio, e hoje eu vivo exclusivamente dele, né? Então hoje a minha atividade é dar aulas particulares. E hoje estou com vocês aqui também tentando, nesse meu projeto, nesse novo projeto, trazer toda a minha experiência com aulas particulares, o meu lado bem sucedido com aulas particulares, toda a minha experiência enquanto empresário. Fui empresário durante 15 anos e larguei as empresas, vendi as empresas para viver do que eu mais gosto de fazer, que é dar aulas particulares. Hoje sou bem sucedido com aulas particulares, faço múltiplos 4K2 e quero trazer isso para vocês. Quero
quero entregar para o máximo de professores possível esse conhecimento que eu adquiri ao longo desses 30 anos. Então é um imenso prazer, vocês não têm noção do prazer que é estar aqui conversando com vocês, estar aqui tentando entregar um pouquinho desse legado que eu consegui construir ao longo desse tempo todo. Então, façam perguntas, por favor, fiquem à vontade. Se alguém quiser entrar ao vivo, a gente conversa ao vivo no final. Isso aqui é um espaço que eu estou reservando para nós, professores, debatermos, conversarmos sobre qualquer assunto que seja pertinente, mas hoje, em particular, eu queria falar sobre gatilhos mentais, ok? Vamos lá, vou começar respondendo algumas perguntas, em seguida a gente começa falando sobre gatilho mental, tá? Vamos lá, professor Rogério, esse projeto é de aulas particulares somente na casa do aluno ou na minha casa também? Professor, é um projeto amplo, em que eu ensino como é que a gente consegue captar o aluno da maneira que para você é mais conveniente. Então, alguns professores optam por captar alunos pela internet. Eu ensino como fazer isso. Alguns professores gostam mais da aproximação, então gostam de distribuir um panfleto, gostam de tentar uma divulgação pelo boca a boca, outros gostam de aparecer via WhatsApp, outros gostam de fazer banner. Então, é um projeto em que as técnicas de captação são ensinadas e você opta por ir à residência do aluno, que o aluno venha à sua residência, fazer aulas online. Eu estou tendo essa experiência agora em função do coronavírus, porque a minha experiência com aulas é muito presencial, porque o público que eu atendo é um público mais presencial, que gosta da minha presença, gosta que eu vá até ele, eu vou. Mas agora, em função do coronavírus, desse maldito vírus que está provocando todo esse transtorno no nosso país e no mundo, eu estou dando aulas online, não sei se vocês estão acompanhando no Story, e está sendo um sucesso, acima da minha expectativa, provando que se você consegue aplicar as técnicas corretas de captação, de interação com o seu público, de precificação, se você sabe entregar o seu preço da forma correta, se você sabe fidelizar o seu aluno da maneira que ele precisa ser fidelizado, tudo funciona muito bem. Então, a resposta para o professor você pode optar, é o que você acha melhor. Até antes do coronavírus, eu optava por aulas presenciais. Agora eu estou repensando se eu vou tentar aulas online, onde eu não preciso sair de casa, eu tenho toda uma estrutura montada em casa que me facilita, ou se eu vou permanecer com as aulas presenciais. Acho que só o futuro vai dizer. Vamos lá, pessoal. Vamos começar. Então, gatilhos mentais. O que são gatilhos mentais? Gatilhos mentais são... Eu vou primeiro conceituar, depois eu vou trazer alguns exemplos, ok? E depois eu vou trazer o conceito de gatilhos mentais para o projeto do 4K2, para as aulas particulares. Então vamos por partes. Gatilho mental é um disparador de decisão. Se eu tivesse que definir de uma forma muito, muito breve, gatilho mental é um disparador de emoção. Como assim disparador de emoção? De decisão, perdão. Em que a emoção pode ser um gatilho mental, mas é um disparador de decisão. Como assim? O nosso cérebro, eu falei isso no grupo, na comunidade 4K2, vou repetir aqui. O nosso cérebro, ele tem uma carga de estresse para qualquer tomada de decisão. E o nosso cérebro toma decisão o tempo todo ao longo do dia, desde que acordamos até a hora que a gente vai dormir. Como assim? Quando a gente acorda e decide levantar, a gente diz para o nosso cérebro, eu quero levantar. E o cérebro faz o quê? O cérebro tem que movimentar uma série de músculos para que você consiga levantar. Depois você fala assim, cérebro, eu quero escovar os meus dentes. O que o cérebro faz? Ele movimenta, ele processa esse seu desejo de escovar os dentes. Então tem toda a movimentação para escovar os dentes. E assim vai. Se você quer fazer uma caminhada, é o cérebro que comanda a sua caminhada. E quando você quer tomar uma decisão, também é o cérebro que toma essa decisão. A ação é com o cérebro.
Só que decisões, quanto mais difíceis as decisões para executarmos essas decisões, mais estresse a gente provoca no cérebro. E esse estresse faz com que o cérebro tenda a tomar algumas decisões automáticas, digamos assim. Algumas decisões no piloto automático. Com isso, se existir algum facilitador para a tomada de decisão do nosso cérebro, o nosso cérebro tende a aceitar essa tomada de decisão quando ela tem sentido, quando ela faz sentido para o cérebro. Ok, pessoal? Qualquer dúvida vocês vão perguntando. Então, o gatilho mental nada mais é do que um facilitador de decisões para que a gente tome decisões. Nós tomemos, está caindo aqui o celular, que nós tomemos ou que as pessoas que estão ao nosso redor tomem. Então, quando a gente tem dúvidas sobre uma decisão, vou trazer um exemplo para você. Quando, por exemplo, a gente precisa decidir se entre dois restaurantes que a gente quer ir. Uma decisão muito simples, muito elementar. A gente vai sair para almoçar e a gente está na dúvida de qual restaurante a gente vai optar para almoçar. E a gente não sabe decidir. O que a gente procura? A gente procura uma opinião. E normalmente a opinião que nos é dada tende a ser a opinião, a decisão que a gente vai tomar, confere? E quando a gente chega num restaurante, por exemplo, a gente quer tomar uma decisão, a gente não sabe que prato que a gente vai pedir. O que a gente faz normalmente? A gente pede uma indicação ao garçom. Garçom, você pode me indicar aqui, por favor, um prato? Ele vai falar sobre as opções e você vai pedir, a tendência é você perguntar para ele assim, tá bom, mas qual é qual é o melhor prato aqui, né? E a gente tende a tomar essa decisão também. Então, quando a gente faz isso, pessoal, de uma forma direcionada, isso tende a funcionar muito bem. Então, os gatilhos, eles são disparados automaticamente, de forma consciente ou inconsciente. Então, por exemplo, eu dei até um exemplo, eu fiz um e-mail essa semana e eu me lembrei desse fato. Eu tenho um filho de 7 anos, o Guilherme, e ele gosta muito de eletrônico. Ele adora eletrônico. E o Guilherme, se ele pudesse, ele jogaria eletrônico o dia inteiro, que é o prazer, ele adora fazer. Quando eu falo eletrônico, eu falo em televisão, celular, tablet. E aqui em casa a gente tem uma combinação que ele pode brincar com os eletrônicos em determinados momentos do dia. E quando a gente corta o eletrônico, né, corta assim, olha, acabou o horário, ele tende a buscar um gatilho para nos convencer de que ele pode continuar jogando o eletrônico dele. E normalmente ele usa um gatilho que é o gatilho da emoção. Como é que é o gatilho da emoção? Ele tende a reclamar, faz careta, né? Às vezes ele quer chorar, ele quer arranjar algum meio que ele tenta buscar para que a gente se sinta comovido e que a gente aceite. Então, o que o Guilherme está fazendo nesse momento? Ele está disparando um gatilho mental. O gatilho mental da emoção. Né? Outro exemplo. É bom a gente dar exemplos para vocês entenderem o que é o disparador de emoção. Então, por exemplo, vamos trazer um pouco para as aulas particulares. Quando um aluno está em busca de um professor particular, normalmente ele faz o quê? Quando ele não conhece os professores particulares mais procurados normalmente. Ele pede uma indicação, não é isso? Então ele liga para alguém, ele pergunta na internet, ele pergunta no grupo de WhatsApp. Se alguém conhece um determinado professor, por exemplo, vamos trazer para mim. Você conhece algum professor de física? Né? Então, se for, por exemplo, se for questionado um pai ou uma mãe que morem na Zona Sul, aqui do Rio de Janeiro, há grande chance do meu nome aparecer. Por quê? Porque como eu já dou aula há muito tempo na Zona Sul,
O meu nome, eu dou aula para alunos, particular para alunos de várias escolas. Não é incomum que uma pessoa que me conheça fale assim, não, eu indico o professor Alexandre. O professor Alexandre ele é um ótimo professor, ele já deu aula para o meu neto. E às vezes ela nem conhece o professor Alexandre, mas o neto fala bem do professor Alexandre. Então ela naturalmente, a avó, né, do meu aluno, vai falar o seguinte, olha, eu indico o professor Alexandre porque ele é muito bom, mas ela não teve nem, às vezes não teve nem contato comigo. Esse gatilho é um gatilho que as pessoas chamam de gatilho da prova social. É quando você é conhecido e alguém fala bem de você, às vezes sem te conhecer. E quem te conhece, por exemplo, um aluno que indica um amigo e fala bem de mim, esse aluno está disparando automaticamente no amigo dele um gatilho que é chamado gatilho da prova, onde ele tende a convencer o amigo de me chamar. Porque o amigo está em busca de se o seu amigo estiver em busca de um professor de física, preocupado com a prova que está chegando e sem alguma indicação, ele vai tender a aceitar a opinião do outro, a indicação do outro, para não gerar esse estresse de uma procura ainda por um professor que ele também não conhece. Então, não sei se eu estou me fazendo claro, pessoal. O gatilho é um disparador que facilita a decisão. E se a gente usar bem esses gatilhos, a chance da gente conseguir os nossos objetivos dentro do nosso negócio das aulas particulares é bem interessante. Sempre, eu repito muitas vezes, sempre com total integridade, tá, gente? Sempre com sinceridade, né? Nada de tentar enganar dizendo que não, dizendo que tentando convencer a pessoa do que não é verdade. Mas se a gente tem consciência de que a gente é bom no que faz, e as pessoas nos conhecem, e as pessoas nos indicam, elas estão nos indicando porque nós, indiretamente ou diretamente, disparamos esses gatilhos, executando bem o nosso trabalho. Então, eu vou trazer, deixa eu ver aqui umas perguntas, eu vou trazer para vocês agora alguns exemplos de gatilhos mentais. Eu elenquei aqui 14 gatilhos mentais que eu gosto de utilizar dentro do negócio das aulas particulares. Seria complicado eu falar com profundidade de 14 gatilhos mentais, porque depois eu quero linkar esses gatilhos mentais com a metodologia que eu utilizo. Mas eu vou dar uma passagem para que eu plante na cabeça de vocês. Se eu sair daqui hoje com vocês tendo dúvidas e uma noção geral sobre gatilho mental, eu já saio satisfeito. Então, o Rogério pergunta, acho que eu uso gatilho na hora de dar o preço, pois alguns pais choram quando dizemos o preço. Isso mesmo, o Rogério, principalmente quando é um pacote de aulas, muitas aulas. Dentro da minha concepção de cobrança, Rogério, eu entendo que se nós conseguirmos gerar uma percepção de valor nos nossos alunos e nos responsáveis dos nossos alunos sobre a nossa capacidade de ensinar, dentro do que esse aluno ou esse responsável está disposto a pagar, porque isso a gente tem que fazer previamente, a gente tem que ir em busca do público que a gente sabe que tem condição de nos pagar e que valoriza o nosso trabalho. Se a gente trabalha bem os gatilhos, que eu chamo na metodologia que eu desenvolvo, chamado cifras, que eu chamo de pilar do faturamento, se você sabe trabalhar o pilar do faturamento, que é entregar o seu valor, a sua qualidade, a sua capacidade de geração de resultados da forma correta, é muito mais difícil que o responsável ou que o aluno chore em preço. Não sei se eu me fiz claro para você. Então, uma vez entregue muito bem a percepção de valor, que é o que eu faço, que eu tento fazer, e eu acho que eu consigo fazer porque é difícil haver comigo um choro, está caindo aqui, perdão, uma reclamação dos alunos com relação a preço, e aquele choro tradicional.
Mas por quê? Só um instantinho. Por isso, porque eu já gero a percepção de valor neles desde o início, desde o primeiro contato. Isso faz com que eles naturalmente aceitem. Deixa eu te fazer uma analogia aqui, Rogério, para ver se fica tranquilo. Eu até fiz uma entrevista, não sei se você acompanhou, com o Dr. Celso Musa, onde nós debatemos sobre isso. Quando você vai a um médico, né, você está doente, você sabe que existe um médico que resolve problemas na sua cidade, e você sabe que ele já gera prova social, ou seja, todo mundo fala muito bem dele. É muito difícil você chegar e pedir um abatimento para esse médico, que é um prestador de serviço como nós, professores. Por quê? Porque você sabe que ele vai resolver o seu problema e você sabe que o preço que ele está cobrando é um preço dentro do mercado para aquele patamar de qualidade daquele médico que você está atendendo, que você está procurando. Confere? É a mesma percepção de valor nós temos que gerar no nosso público, para os nossos alunos, para os responsáveis pelos nossos alunos. Então, essa percepção de valor é de fundamental importância para que a gente não tenha problema em pedir desconto, em ter que dar desconto, e até mesmo, Rogério, ter que fazer pacotes de aulas. Porque o pacote também não deixa de ser um desconto que você está dando. E se você tem a sua agenda já preenchida, já bem preenchida, são horários que você está ocupando com alunos que teoricamente vão pagar menos. Então, o que eu tento mostrar para os meus alunos é isso. Olha, infelizmente é complicado dar desconto ou gerar pacotes, porque quando eu faço isso, eu estou deixando de preencher esse horário com alunos que são capazes também de me pagar o preço que eu acho justo para o que eu entrego. Entende? Vamos lá. Uma pergunta aqui, exatas com Gabi. A nossa persona, então, são os pais. Ótima pergunta, Gabi. Ótima pergunta. Muito obrigado. Nós, professores, temos 2 personas. Pessoal, persona é o público que a gente quer atingir, tá? Alguns chamam de persona, outros chamam de avatar, outros chamam de lead, cada um chama de um jeito, mas é o público que a gente quer atingir. Então, Gabi, nós temos 2 públicos-alvos, nós temos 2 personas e temos que lidar de uma forma diferente com essas 2 personas. Então, se o aluno te contacta, a linguagem é uma, porque você já estudou o perfil do teu público-alvo, nesse caso o aluno. Mas se você vai falar com o pai, já muda o discurso, né? Porque é um público diferente, faixa etária diferente, experiência de vida diferente, uma linguagem diferente. Então, dentro do que eu costumo passar com muito detalhe na metodologia que eu ensino, é isso. Separe os 2 públicos. Aluno é um público. Pai é outro público. Pai e mãe, outro público. E se a avó for a responsável, é outra forma de lidar. Porque a geração é uma geração acima, é uma visão diferente da visão dos pais. Ok? Vamos lá, podem ir perguntando, pessoal. Rogério, estou pensando em fazer uma farda com uma camisa polo com designer de aulas particulares. Interessante, acho que é um gatilho... não deixa de ser, Rogério, assim, toda forma que você tiver... Nossa, meu celular está horrível aqui hoje, peço perdão. Toda forma que você tiver de divulgar o seu trabalho é bem interessante, bem interessante. Porém, se você, desde a captação, Rogério e pessoal, se vocês já fizerem um trabalho mais direcionado, mais consciente do que vocês estão fazendo, em busca das dores do seu cliente. Como assim dores do seu cliente, professor Alexandre? Se você sabe onde é que estão os problemas dos seus clientes, ao divulgar o seu trabalho, fale daquele problema. Vá naquele problema. Divulgue em cima de soluções para aquele problema. Porque aí se torna muito mais fácil a interação dele,
por você, a busca dele por você. Não sei se eu me fiz claro, qualquer coisa, pessoal. É assim, é muita coisa para passar dentro do que eu entendo, são 30 anos dando aula, mas eu acho que eu respondi a pergunta. Colocar uma camisa é legal? É legal, mas o mais importante é você conseguir convencer o público na captação de entrar em contato com você. Porque a partir do momento que ele entra em contato com você, você vai ter a oportunidade de falar com esse público. Você vai ter a oportunidade de conversar com esse público e, trabalhando as técnicas corretas, os gatilhos corretos, convencer de uma forma rápida de que você é capaz. Por que, professor, de uma forma rápida? Porque se o público não te conhece, a gente não sabe durante quanto tempo ele vai querer te ouvir. Então, se você dispara os gatilhos corretos no momento correto, a tendência é você rapidamente chamar a atenção desse público. Tá? Vamos lá, deixa eu elencar para vocês agora, estou só tentando posicionar meu celular aqui, pessoal, que hoje ele não quer ficar. Vamos lá. Eu elenquei alguns gatilhos aqui para vocês terem uma noção dos gatilhos que eu acho muito interessante de se trabalhar. Tá? O primeiro gatilho que eu acho bem legal de você usar na hora certa é o gatilho da história. Não sei se vocês já ouviram falar no gatilho da história. O gatilho da história é o gatilho em que você, com o passo que você quer passar, assim, você transmite o que você quer transmitir através de uma história que já aconteceu com você. Ou que já aconteceu com alguém que ilustre bem o que você está contando, está querendo passar. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele gosta muito mais de histórias, ele guarda muito mais as histórias do que explicações muito complexas. Então, quando você ilustra o que você quer, seja até quando você está dando a sua aula particular, quando você ilustra o que você quer com uma história, essa história tende a ficar marcada para sempre. Então, eu, por exemplo, quando eu brinco, só para vocês terem uma noção, então, nas minhas aulas eu disparo muito o gatilho da história e os alunos se lembram. Ele fala assim, poxa, professor, já conheço essa história, eu sei que vai acontecer isso. Né? Então, eu sempre tento trazer experiências minhas que ilustrem o que eu quero passar para o meu aluno. Então, esse é o gatilho da história. E quanto mais específico, que é o gatilho da especificidade, você mais o seu cliente acredita que aquela história é sua verdadeira. Então, quanto mais específico a gente sem sermos chatos, tá, gente? Quanto mais específico a gente maior é a tendência do cliente acreditar na gente, principalmente quando ele não nos conhece. Então, quando você conta uma história com bastante detalhes, a chance dessa história ser verdadeira na cabeça do nosso cliente é muito maior. Então, esse é o gatilho da especificidade, onde você conta a sua história ou você conta com detalhes tudo que você quer passar de forma que o seu cliente acredite mais em você. Outro gatilho que eu elenquei, que eu já falei, foi o gatilho da prova social, é muito importante, porque o gatilho da prova social ele é disparado por pessoas que nem te conhecem em função da boa fama que você já tem. Esse é o gatilho da prova social. Algumas pessoas, infelizmente, disparam o gatilho da prova social ruim, onde ninguém quer chegar nem perto, né? Ninguém confia. Mas quando você dispara o gatilho da prova social de forma correta, melhor impossível. O gatilho da prova, eu também falei já, o gatilho da prova é quando alguém te conhece, já conviveu com você, um aluno, por exemplo, e te indica. Não existe gatilho melhor, gente. É o nosso famoso boca a boca. Então, quanto mais o cliente nos indica, mais é a credibilidade que a gente está tendo no mercado. Porque para alguém nos indicar, esse alguém tem que confiar muito na gente. Né? Mais uma, pessoal. Gatilho... outro que é bem interessante, esse eu gosto também muito de usar, é o gatilho do desapego. Só um instantinho, pessoal, só um instantinho. Voltei. É o gatilho do desapego. O gatilho do desapego é aquele gatilho em que você
Não mostra para o cliente que você quer muito fechar negócio com ele. Então, quando você mostra que quando você, por exemplo, oferece o seu preço, depois de trabalhar a sua percepção de valor, quando você oferece um determinado horário e o aluno diz que quer pensar, você pode gerar 2 gatilhos nesse momento, por exemplo, o gatilho da escassez, dizendo para ele, olha, não tem problema, mas a minha agenda está lotando, está enchendo. Se realmente a sua agenda estiver enchendo. Então você gera o gatilho da escassez quando você fala, olha, não tem problema, você pode pensar, mas a minha agenda está enchendo. Né? Eu não sei se eu teria horário para você, gatilho da escassez. E quando você não se importa, né? Quando você diz, olha, ok, tome a sua decisão no seu tempo. Esse é o chamado gatilho do desapego. E esse gatilho, bem utilizado, ele facilita demais o seu relacionamento com o seu cliente e o convencimento natural do seu cliente. Interessante, né? Tá indo, pessoal? Tá entendendo? Gatilhos mentais. Olha outro gatilho muito legal. Gatilho da razão. Não sei se vocês já escutaram falar no gatilho da razão. Como é que funciona o gatilho da razão? O gatilho da razão, se a gente tivesse que traduzir, né, traduzir em uma única palavra, né, exemplificar em uma única palavra, o gatilho da razão é o gatilho em que você usa a palavra porquê. Então, sempre que você explica as coisas, mas explica o real motivo, é muito mais fácil de você convencer de que você também está certo. É parecido com o gatilho da especificidade. Só que o da especificidade você explica com detalhes, o da razão você explica por quê. Né? Existe uma história de uma pesquisa que foi feita em que existiam, não sei se vocês já ouviram falar, existia uma fila de pessoas querendo tirar Xerox. Não sei se vocês já ouviram falar dessa história. E olha eu disparando em vocês o gatilho da história, olha só. E nessa fila tinham várias pessoas e uma pessoa programada chegou na primeira pessoa da fila e falou assim, eu tenho 5 cópias para tirar e eu preciso tirar essas cópias. Posso? Aproximadamente 60% das pessoas com que ele falou nas filas, ele foi testando em várias filas, aceitaram que ele furasse fila. Ele fez uma segunda simulação. Ele foi para a primeira pessoa de novo e falou assim, olha, eu tenho 5 cópias para tirar, 6 cópias para tirar, mas eu preciso tirar essas cópias porque eu estou com pressa. Posso tirar? Se a gente parar para pensar, todos nós estamos com pressa. E essa foi a justificativa que ele deu. 94% das pessoas aceitaram que ele furasse fila. Só porque ele falou, porque eu estou com pressa. Numa terceira tentativa, numa terceira pesquisa, ele fez a mesma coisa falando, eu tenho 6 cópias para tirar e eu preciso tirar essas cópias porque elas são importantes para mim, eu preciso tirar porque elas são necessárias para mim. Posso furar? Quer dizer, posso tirar? E 93% concordaram. Então, só o fato dele explicar o porquê já disparou no cérebro dessas pessoas que não queriam estresse de discussão e etc., o gatilho da razão, e essas pessoas aceitaram que ele furasse fila. Tamanho poder do gatilho da razão, quando a gente fala por quê, quando a gente explica por quê. Porque fechando, né, quando a gente fala o porquê, o nosso cérebro fecha melhor a ideia. Seja a justificativa que for. Algumas mais convincentes, outras menos convincentes. Interessante, né? Vamos lá, pessoal. Outro gatilho, eu já falei o da escassez. Outro gatilho bem interessante é o gatilho da autoridade. O gatilho da autoridade funciona da seguinte forma. Quando a gente quer, no caso das aulas particulares, por exemplo, se a gente quer ser bem-sucedido com aulas particulares, nós temos que ter autoridade. Né? Em qualquer profissão temos que ter autoridade. Porém,
A autoridade, todos nós sabemos que ela não pode ser imposta. A autoridade tem que ser conquistada. Não é isso? Nós temos que conquistar a autoridade. Nós temos que mostrar que nós temos conhecimento, que nós somos capazes de resolver os problemas, mas naturalmente e não de uma forma forçada. Tá? Mas se você consegue fazer naturalmente, mostrando a sua autoridade na hora que você está dando a sua aula, ou quando você está explicando o método que você utiliza de ensino, naturalmente a pessoa tende a confiar em você. E ela vai te contratar porque ela está confiando em você. Ou seja, você está disparando naquela pessoa o gatilho da autoridade, onde você diz para essa pessoa, eu sou capaz, mas provando que você é capaz e não impondo a sua capacidade. Por que eu digo isso? Não adianta você dizer que você tem mestrado, que você tem doutorado, porque o aluno ou o responsável pelo aluno, ele vai querer a prova ali de que você é capaz. Ele quer que você prove a sua autoridade. E se você prova a sua autoridade conversando e com as suas aulas, o gatilho é disparado com total eficiência. Vamos mais, pessoal. Vamos lá. O horário vai apertar. Gatilho da urgência. Então, se algum aluno, por exemplo, entra em contato com você, e você percebe que é muito urgente, e você trabalha em função dessa urgência, tipo, o aluno te liga com prova daqui a 2 dias ou no dia seguinte. E você diz, olha, eu não tenho horário, mas eu vou fazer, em função da sua urgência, eu vou tentar remanejar aqui. E o horário que você colocar, o horário que você aceitar, que você conseguir para ele, provavelmente ele vai aceitar. Por que provavelmente ele vai aceitar, pessoal? Porque ele está precisando daquilo. Ele não vai questionar preço, ele não vai questionar horário. Porque ele está com urgência e você está disparando no gatilho dele dizendo, olha, eu tenho que resolver porque você está com urgência. E a solução que você der vai ser a solução que ele vai acatar. Mais um gatilho. Gatilho da disponibilidade. Quanto mais disponível a gente é, maior é a tendência das pessoas quererem continuar conosco, quererem nos contratar. Hoje o mundo, infelizmente, é composto por pessoas pouco disponíveis. Então, quanto mais disponibilidade a gente dá, maior é a chance da gente conquistar os nossos clientes. Então, gatilho da disponibilidade. Gatilho da similaridade. Quanto mais a gente mostra para o próximo, para o nosso aluno, pelo responsável pelo nosso aluno, que a gente é parecido com ele, quando realmente a gente é parecido, maior é a chance desse aluno ou desse responsável ter empatia conosco. E gerando essa empatia, a gente conseguindo gerar essa conexão e empatia por similaridade, a gente cativa o aluno mais rapidamente, a gente conquista o aluno mais rapidamente. E o último gatilho, eu acho que eu falei de todos, se eu me esqueci de algum, peço perdão, não, tem mais um aqui, tem mais 2. O penúltimo gatilho é o gatilho da emoção, quando você demonstra emoção, quando realmente a emoção vem. Então você se emociona com uma declaração de um aluno, com o sucesso do seu aluno, com uma nota alta que venha, ou com um momento difícil que ele está passando. Então se você naturalmente se emociona, você naturalmente, não é proposital, mas naturalmente você vai estar disparando o gatilho da emoção nesse seu aluno, mostrando a sua emoção. E isso é muito interessante quando a gente sabe utilizar dentro das nossas aulas, na nossa profissão. E o último gatilho, pessoal, é o da antecipação. O gatilho da antecipação também é interessante quando você antecipa que um evento vai acontecer, que alguma coisa vai acontecer, e gera uma curiosidade no seu prospecto, no seu aluno, no responsável pelo seu aluno. Então essa curiosidade faz com que ele fique ligado no que vai acontecer. A grande surpresa, o tempo todo acontece na mídia, né? Vocês percebem muito isso, o marketing fala isso, ó. Em breve acontecerá um fato muito interessante na vida de vocês, em breve divulgaremos alguma coisa. Isso é um gatilho naturalmente disparado, chamado gatilho da antecipação. Você antecipa que alguma coisa vai acontecer, mas você não conta naquele momento. Então esse gatilho utilizado dentro da forma correta dentro do nosso trabalho, ele é de grande valia. Então, eu dei um en passant aqui por 14 gatilhos diferentes
mostrando para vocês que e existem muito mais, tá, gente? Eu separei 14 gatilhos para dar um exemplo para vocês de que forma você consegue, com técnicas, você consegue convencer os seus alunos, os responsáveis pelos seus alunos, dos seus objetivos que farão bem para o seu aluno e para o responsável pelo seu aluno também. De uma forma geral, para o seu cliente. Muito legal, né? É a gente saber desenvolver técnicas que nos auxiliem no nosso objetivo com os nossos alunos, com os responsáveis pelos nossos alunos, sabendo que faremos o bem para eles, mas quando eles não nos conhecem, a gente precisa ser mais eficiente no disparo dos gatilhos, porque senão a concorrência está aí, e a concorrência pode acabar nos prejudicando, acabar não entregando o que a gente sabe que a gente pode entregar melhor. Vamos lá. Vamos tirar dúvida, e se sobrar algum tempinho, acho que vai sobrar, eu ainda quero linkar isso um pouquinho com a metodologia que eu utilizo, para mostrar para vocês que os gatilhos mentais eles fazem total diferença quando bem utilizados, no momento certo, junto com a técnica certa. É técnica mais gatilhos. Isso é o que faz com que a gente deixe o improviso de lado e tenha noção das consequências daqueles nossos atos, daqueles gatilhos que a gente vai disparar, e a gente vai ter uma noção do que vai acontecer em função desses gatilhos disparados. Eu vi aqui, exatas. Uma dúvida, nós somos professores de matérias exatas, ok. Uma live para ganhar autoridade a fazer um desafio online, porque eu ainda não vejo fazer uma live de matemática, por exemplo, dessa forma que estão fazendo. Sim, é natural. Vamos lá, vamos brincar de gatilho, pessoal. Gabi, o que eu estou fazendo com vocês aqui nada mais é do que gerar autoridade. É disparar o gatilho da autoridade, onde eu estou trazendo para vocês uma experiência que eu tenho, que é uma experiência que dá certo, a gente sabe, eu sei que dá certo, porque eu aplico isso há 30 anos, os meus alunos já aplicam isso e estão tendo resultado. Os meus alunos professores já aplicam, já têm resultado, e eu estou trazendo para vocês aqui. Então, naturalmente, eu estou disparando o gatilho da autoridade, né, se vocês confiarem no que eu estou explicando. E outro gatilho fundamental que eu esqueci de falar, que isso aí é bom vocês anotarem, que a Gabi acabou de levantar a bola, gatilho do evento. Eu estou aqui também disparando, uma série de gatilhos eu estou disparando enquanto estou fazendo essa live. Gatilho da autoridade, gatilho da emoção, que vocês veem que eu fico emocionado quando eu falo de aulas particulares, gatilho do evento, né? Em que quanto mais eventos você promove, mais prova você gera, mais prova social você gera. Então, se alguém perguntar sobre um professor de matemática e física que vocês conheçam, que pareça ser uma pessoa séria, espero que vocês se lembrem de mim. Porque eu estou aqui dizendo para vocês, mostrando para vocês todo o conhecimento que eu tenho. E isso são gatilhos que a gente dispara, entendeu, gente? Vamos lá. Deixa eu ver mais perguntas aqui. Opa, perdi aqui o... Travou aqui para mim, pessoal. Estou conseguindo mais ver as perguntas. Vocês estão me ouvindo, pessoal? Está todo mundo me ouvindo? Parece que travou aqui para mim. Acho que travou. Vocês estão me ouvindo, pessoal? Acho que eu vou sair e vou voltar então, não estou conseguindo ouvir vocês. Parece que travou aqui a internet, alguma coisa, uma conexão. Vou sair aqui, travou. Estão me ouvindo, pessoal? Ah, consegui, voltou. Isadora, seja bem-vinda. Tudo bem, Isadora Fernandes?
Isadora Fernandes pergunta, então o gatilho é um novo método para ter autoridade e perseverança em sala de aula. Não é um novo método, Isadora. O gatilho, eles são disparadores de decisões que nós mesmos utilizamos o tempo todo. E eu estou dizendo que se você sabe utilizar os gatilhos corretos, você tem uma maior facilidade de conseguir os seus objetivos com seus alunos, com seus responsáveis, com seus amigos, né? Sempre de uma forma íntegra, de uma forma honesta, né? Então, e os gatilhos são facilitadores onde eles aliviam os estresses que o nosso cérebro acaba tendo quando tem que tomar decisões, ok? Vamos lá, pessoal, Isadora, ouvindo. Mais alguma pergunta, pessoal? Que eu queria, melhor professor do mundo. Muito obrigado, Isadora. Muito obrigado. Aí, ó, prova social, ó. E prova porque eu dei aula para ela. Muito bom. Aqui, ó. Gabi, entendi. Uma história pode ser interessante para quebrar objeções. Totalmente, Gabi. Totalmente. Nós, seres humanos, adoramos histórias e nós, seres humanos, temos a tendência de guardar muito mais histórias do que explicações muito técnicas. Então, quanto mais histórias você conseguir levar para os seus alunos, para as pessoas ao redor, quando você quer passar um recado importante, quer ensinar alguma coisa, melhores resultados com certeza você terá. Muito mesmo. Tá? Vamos lá, pessoal. Se eu não respondi alguma pergunta, peço desculpas. É só refazer a pergunta aqui que a gente vai respondendo, tá? Tá bom. Aí você pode perguntar assim, professor, estou entendendo tudo, mas ficou uma dúvida. Como é que esses gatilhos, como é que eu vou conseguir aliar esses gatilhos ao método a metodologia de ensino, a minha metodologia de ensino? Aí a minha resposta vai ser, primeiro, seria o ideal você ter uma metodologia de ensino para você não evitar aquela tentativa e erro de conquista do seu público, sem ter noção assim se vai dar certo ou não. Né? A tentativa e erro, ela não funciona muito bem se a gente tiver uma técnica é melhor. Quando você, por exemplo, vai fazer um prato, né, elaborar um prato de comida, né, você vai querer fazer um determinado prato de comida que você nunca fez. Eu falo isso porque eu gosto de cozinhar. É muito mais fácil a gente pegar uma receita pronta e fazer igualzinho. E depois a gente dá o nosso toque diferente, não é, pessoal? A mesma coisa acontece quando você tem uma metodologia de trabalho já testada. E eu tenho, eu trabalho, eu criei, né, eu elaborei uma metodologia ao longo de muitos anos e eu fui baseado em 5 pilares, né? Metodologia chamada cifras, o C é de captação, o I de cifras é de interação, então captei, interagi, o F é de faturamento, que o professor aqui até perguntou, a forma correta de você precificar, né, de você entregar o seu preço direitinho para que você convença com mais facilidade o seu cliente. O R é de reter, que é a retenção, que é a fidelização do seu cliente, que eu entendo como uma obrigação de nós professores. Posso falar isso numa próxima live, porque senão acabará não dando tempo. O A de administração. Então, a metodologia que eu utilizo, cifras, ela é baseada em 5 pilares. E se a gente sabe, por exemplo, se a gente no pilar da captação consegue aplicar os gatilhos corretos, eu elenquei alguns. Por exemplo, se a gente aplica no pilar da captação a prova social, como assim? Se a gente consegue depoimentos de pessoas que confiam no nosso trabalho para falarem bem da gente, com honestidade, aquilo tudo que a gente falou, a captação se torna mais fácil. Se a prova, se um aluno, por exemplo, indica para outro, boca a boca, ou o gatilho da prova, vai mais fácil. Se a gente gera autoridade e alguém decide se aprofundar no que a gente está falando, facilita a captação. E assim vai. A interação, por exemplo, se eu conto história, como eu falei aqui para a Gabi, se eu sou específico na minha explicação quando eu estou interagindo com o aluno ou com o responsável pelo aluno pela primeira vez,
Se eu gero desapego na interação, onde ele pergunta, ele fala, vou pensar aqui, não tenho certeza, naquela de querer um desconto, alguma coisa, você fala, não, tudo bem, pode pensar, estou à sua disposição. Aí você gera o gatilho da escassez, olha, mas eu não sei se eu vou ter muito tempo, eu não sei se eu vou ter horário quando você desejar, se realmente a sua agenda já estiver cheia. Gatilho da administração, né? Quando você administra os seus pilares. Se você sabe, se você é específico, se você tem autoridade no que você está fazendo, você vai administrar com mais facilidade. Então, os gatilhos bem encaixados em seus pilares, nos pilares, por exemplo, do método que eu utilizo, em que eu tenho tudo explicado de forma muito detalhada, facilitam e muito a captação dos nossos alunos, a fidelização dos nossos alunos, a satisfação dos nossos alunos.